Olá, pessoal, tudo bem? Passada a prova da Polícia Civil de São Paulo, as questões objetivas nós vamos aguardar hoje o caderno de questões, aliás, hoje o gabarito, amanhã o caderno de questões, para comentarmos essas questões, né, com calma, com tranquilidade. Aliás, hoje o caderno e amanhã o gabarito, não é isso? Então, mesmo antes do gabarito, eu posso até comentar com vocês um gabarito extraoficial, mas hoje, com as informações que vocês passaram sobre a questão discursiva, nós já conseguimos conversar um pouco para diminuir a ansiedade de vocês, e eu trouxe aqui observações. Claro, né, gente? Isso daqui é só uma simulação, é só uma tentativa de ajudá-los a pensar o que a banca vai trazer aqui no espelho de resposta. Não temos respostas definitivas, isso só vai acontecer quando a banca trouxer o espelho e a correção de vocês, mas já é possível pensarmos o que era esperado aqui na questão discursiva de direitos humanos. Confesso que foi um tema muito mais básico do que eu esperava. Nosso treinamento, não dá para dizer que é surpresa, porque isso aqui cai muito na prova oral, eles gostam desse aspecto, mas no treinamento a gente pegou mais pesado. Eu trouxe questões mais difíceis, mais bem elaboradas para os alunos, imaginando que eles iriam pegar mais pesado em direitos humanos, não é? Então, o que tivemos ontem na prova discursiva foi o seguinte: eles pediram para conceituar igualdade material, levando em conta os aspectos de reconhecimento e distribuição. O que é, perguntaram, né, sobre a teoria do impacto desproporcional e por razão de qual discriminação ela surgiu, então, a qual discriminação ela está relacionada, e pediram para citar duas convenções de nível global, ratificadas pelo Brasil, que contenham a previsão de ações afirmativas. Então, vocês também tinham que saber o conceito de ação afirmativa. Vamos lá? Então, essa primeira parte aqui, a letra A, o conceito de igualdade material, para quem tem a apostila, está lá no capítulo 9, na página 5. Então, eu trago lá para vocês em um quadro, e é bom que é um quadro que até gera dúvida. Muito aluno me pergunta, professora, mas tem aqui, não está errado, não? Tem aqui duas concepções sobre a igualdade material. Não, não está errado, e é justamente o que a banca perguntou, não é? Então, tradicionalmente, nós classificamos a igualdade informal e material, isso todo mundo já sabe. A igualdade formal é a que visa a abolição de privilégios, é a igualdade perante a lei, que é muito típica de uma primeira geração de direitos, não é? A liberdade, a igualdade no seu sentido liberal, lá do Estado de Direito do século XVIII, já a igualdade material como componente da segunda geração de direitos, porque é a concretização da igualdade, é para tirá-la do papel, não é? Então, eu vou aproveitar aqui para explicar a matéria, certo? Para quem não entendeu, conseguir compreender quando vier lá o espelho. Então, a igualdade material é aquela que busca a concretização da igualdade no plano concreto. Não basta a igualdade no papel. E aí, eu trouxe aqui os dois sentidos para vocês, né? Ou as duas perspectivas dessa igualdade. A igualdade material pode ser observada, então, sob duas perspectivas. Então, fiz uma introdução explicando a classificação tradicional e agora vem como que essa igualdade pode ser vista, a material, sob duas perspectivas. Na primeira, corresponde ao ideal de justiça social e distributiva, ou seja, isso aqui é mais tradicional. Nós buscamos a igualdade distribuindo igualmente recursos disponíveis na sociedade. E a gente vai utilizar aqui critérios que sejam socioeconômicos. Então, está aqui o aspecto da distribuição. Se algumas pessoas têm muito, outras têm pouca, o que nós temos que fazer para alcançar a igualdade? Distribuir de uma forma equitativa, não é? E quando nós falamos isso, nós automaticamente pensamos em recursos, e isso nos remete a uma questão econômica. Mas qual a novidade?
Então, isso é a igualdade material tradicional. Qual a novidade? Então, na segunda perspectiva, a igualdade corresponde ao ideal de justiça enquanto reconhecimento de identidade. É esse outro aspecto aqui, ó, de reconhecimento. Reconhecimento de quê? É o reconhecimento dessa diversidade. É como se ao lado do direito à igualdade existisse também um direito à diferença, tá? Então, é essa perspectiva. Significa dizer que, além da distribuição dos recursos, que é a nossa primeira perspectiva, destaca-se a necessidade de respeito às diferenças, considerando fatores como gênero, orientação sexual, raça, etnia e etc. Então, aqui, gente, além daquele conceito lá que vem da visão aristotélica de justiça, que é reafirmada por Rui Barbosa, de tratar igualmente aos iguais, aos desiguais, vejam que nós temos um acréscimo, que é uma visão mais moderna, tá? Fala-se em uma concepção bidimensional de justiça. Então, através dessa igualdade material, eu busco justiça nessas duas dimensões, né? Como eles já pediram aqui, como distribuição e como reconhecimento. E aí eu trago para vocês a frase do Boaventura de Souza Santos, que é um cientista social português, que traduz muito bem essa ideia, e na prova oral eles usam, inclusive, essa frase, eles gostam dessa citação. Então, eu já coloco no material para os alunos, já explico, né? Já falo lá, isso cai na prova oral. Eles já trouxeram essa frase, pediram para o aluno explicar, tem que conhecer o sentido. E aí depois vocês ainda me perguntam por que é importante ter um bom material. Não é importante, não, é fundamental. Essa prova não dá para não levar direitos humanos a sério, né? Quem quer passar e fazer uma boa prova, e preparem-se, porque não é aterrorizando, mas na oral só aprofunda. Então, quem não estudou direito e foi por sorte, prepara para estudar bastante para oral, senão você vai ficar por lá. É uma das matérias que mais elimina, porque tem que entender a matéria para conseguir explicar para um examinador, obviamente, não é? Então, o Boaventura diz assim: temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza, não é igualdade formal. Temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Então, vem aqui essa parte do direito à diferença. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então, é só na medida necessária para concretizar essa igualdade. Na letra B, vem a pergunta sobre a teoria do impacto desproporcional e a qual tipo de discriminação ela está vinculada. Isso está lá no capítulo 10, página 29 da nossa apostila. Eu explico para vocês que essa teoria norte-americana do impacto desproporcional, então ela tem origem nos Estados Unidos, também é conhecida como discriminação por impacto adverso, e surge em razão da discriminação indireta. Professora, mas não é múltiplo agravada? Não, gente. A teoria do impacto desproporcional é uma modalidade, é uma reação, ela não é idêntica, tá? Porque discriminação indireta tem um conceito mais amplo. Mas por causa desse tipo de discriminação, foi desenvolvida essa teoria, como a própria questão já nos disse, né? Ela surge em função da discriminação indireta. O que é essa discriminação indireta, para vocês entenderem? Ela ocorre através de medidas legislativas, administrativas ou empresariais, cujo conteúdo, pressupondo uma situação preexistente de desigualdade, acentua ou mantém tal quadro de injustiça, o que acaba prejudicando de forma desproporcional determinados grupos ou pessoas. Professora, não entendi. Tá bom, tem um exemplo. Aí eu coloco aqui que na Convenção 111 da OIT nós temos uma previsão de discriminação indireta, não é da teoria em si, é da discriminação indireta. Então, a própria convenção se preocupa em combater isso, não era importante para essa resposta de vocês, tá? Me perdoem. E
Aí eu coloco aqui que esse tipo de discriminação indireta, ela pode ser observada, é fácil observarmos em processos organizacionais que se anunciam imparciais. É uma política que se pretende neutra, mas na prática não é. Na prática gera um resultado que é desproporcional, causa um impacto que é desproporcional para algumas pessoas, não é? Então, algumas são beneficiadas, enquanto outras são prejudicadas. Tá aí o impacto desproporcional. E, claro, as pessoas que são prejudicadas são grupos estigmatizados. Então, ela surge nos Estados Unidos muito ligada ao combate da discriminação racial. Tanto que eu coloco na apostila exatamente ali na discussão do texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, porque esse conceito aparece nessa convenção, certo? Imaginemos um exemplo. E o vídeo que eu gravei, que está lá no Instagram, né, que eu pergunto para vocês o que é discriminação indireta, eu trago o conceito, explico da ligação com a teoria do impacto desproporcional e dou exatamente esse exemplo aqui, que é de um caso norte-americano. Um processo de progressão de carreira em uma empresa baseado em uma prova para testar conhecimentos. Parece uma boa ideia, não é? Parece um critério neutro, objetivo. Entretanto, como, em regra, os negros eles não têm acesso à educação de qualidade como os brancos têm, qual que é a tendência? Que os empregados brancos obtenham melhores resultados, que eles se destaquem, não é? Então, o que era para ser um processo seletivo neutro, uma política neutra, na prática não é, porque os brancos conseguem esse destaque, essa progressão, em detrimento dos empregados negros. Isso é o impacto desproporcional em relação aos empregados negros, tá? Então, claro, né, gente? Não era para vocês escreverem tudo isso. Eu estou explicando onde está na apostila, cada um ia montar aí a sua resposta, como a gente treinou lá no curso de questões, de forma objetiva, organizada. E foi bom a gente ter treinado lá com 15 linhas, né? Porque com 24 vocês já estavam acostumados a limitar espaço, porque era muita coisa, inclusive, para responder em 24 linhas. Coloco também para vocês na apostila que essa discriminação racial indireta está no item 2 da Convenção Interamericana contra o Racismo. É só vocês conferirem lá no artigo 1º da Convenção, ela não se confunde com a chamada discriminação oculta, que é quando existe a intenção de dissimular uma medida discriminatória. Então, acho que é tranquilo aqui para vocês entenderem, né, do que se trata, para verificarem se responderam nesse sentido. Por último, e aqui me parece que os alunos erraram mais, a banca pediu para vocês citarem 2 convenções de nível global. Aqui foi como eu respondi a pergunta, né? Mas vocês me confirmaram que era um pedido do sistema global, convenções do sistema global, ratificadas pelo Brasil, que contivessem a previsão de ações afirmativas. Aí, primeiro, você tem que saber o conceito de ação afirmativa. Ah, professora, é uma medida que visa concretizar a igualdade material. Ok, mas não é só isso. É uma medida temporária, são medidas especiais temporárias. Essa ideia, esse caráter temporário, faz parte do próprio conceito de ação afirmativa. E aí, gente, isso tem na apostila de vocês, amarelo fluorescente, verde fluorescente, porque é para ter destaque. Na Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que é de 1968, professora, mas eu coloquei a Convenção Interamericana. A Convenção Interamericana não está no sistema global, né? Então, não vale. Essa aqui ficou famosa porque foi a primeira que trouxe o conceito de ações afirmativas, medidas especiais, blá, 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 e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. Tem que ser temporário, porque se eu continuo com essa medida depois que a igualdade for alcançada, obviamente eu estou violando o princípio da igualdade. É na medida necessária,
Por isso que os norte-americanos já pararam com as cotas para negros nas universidades, porque eles entenderam que alcançaram o patamar que se esperava desse tipo de política. Acabou, tá? Outra convenção que tinha isso, que veio um pouco depois, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 79. Está lá no artigo 4º da Convenção, em um quadro colorido no material de vocês. Então, essa primeira parte, capítulo 10, nas páginas 10 e 23, e a da mulher, capítulo 9, na página 7. Medidas especiais de caráter temporário. Isso é ação afirmativa. Professora, mas eu coloquei Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Gente, se a banca pedia ação afirmativa, se eles forem técnicos e coerentes, não dá. Porque para pessoas com deficiência, nós não temos esse caráter temporário, porque não adianta medida inclusiva só por um tempo para um fator que é permanente. Nós sempre teremos pessoas nascendo com alguma deficiência, pessoas que por algum motivo vão adquirir uma deficiência. É uma medida inclusiva de caráter permanente. Tecnicamente, não é uma ação afirmativa. Olha a diferença do conceito no texto. Vai lá no artigo 5º, número 4 da Convenção. Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias. Ótimo, estou falando que medidas destinadas a alcançar a igualdade material não são discriminatórias, mas cadê o caráter temporário? O governo pode ter uma política permanente de inclusão de pessoas com deficiência, não precisa ter um tempo previsto, não tem tempo previsto na Constituição para cotas em concursos públicos para pessoas com deficiência, porque elas sempre estarão ali em um patamar diferenciado em termos de acessibilidade, em termos de funções que podem ser exercidas. Percebem a diferença? Ah, professora, mas pode ser que a banca não seja técnica e também considere isso? Pode. Vamos ver o que eles vão colocar no espelho, mas eu acho importante alertá-los para isso. Então, se é o conceito técnico de ação afirmativa, só enxergo essas duas possibilidades que eu falei. Se eles quiserem abrir o leque, pode ser que eles aceitem também pessoas com deficiência. Entendido, gente? Professora, ok, acho que fui bem, vamos seguir para oral? Vamos, continue estudando, quem já é o meu aluno está aí com o material ótimo. Depois vou dar notícias para vocês de um curso que nós teremos com metas de estudo, com as respostas da última prova respondidas, comentadas, a gente vai discutir, vai fazer simulação de banca, mas respirem, porque a gente não vai fazer isso agora, até porque demora um pouquinho para sair esse resultado. Não quero apavorar ninguém para sair comprando meu curso sem nem saber se foi aprovado, não é? Ah, não, professora, mas eu já percebi, eu acho que eu fui, não tenho um bom material, não achei essas respostas no meu material, eu quero me preparar melhor. Ainda é possível adquirir o curso teórico? Sim, vou deixar o link aqui para vocês. E esse curso, gente, é pressuposto para participar do treinamento de prova oral, porque eu não confio em outro material. Tudo que a gente treina na prova oral é com base no que está no meu material. Tá? Ah, professora, mas eu comprei a revisão, comprei tabelas. Não adianta. Você vai precisar estudar tudo de novo por um material completo, tá? Então, quem quiser adquirir o curso completo, que já foi aluno das tabelas da revisão, fale comigo, que eu vou gerar um cupom de desconto para vocês, mas só poderá participar do treinamento para a prova oral quem for aluno do curso completo, porque o nosso treinamento é todo baseado nele. As metas de estudo e de leitura serão com base no nosso material. E acho que já dá para perceber, tomara que vocês percebam já isso, quem ainda não percebeu, que precisa de um bom material. Vocês têm que se sentir seguros. Vocês têm que saber que as respostas estarão no material de vocês, senão ele não tem utilidade. Não interessa se você pagou 20, 30 ou 50, ele não vale nada. Então, façam um investimento direito no estudo de vocês, né? Quanto vale a sua aprovação?
Deu a sorte de, mesmo sem ter estudado direito, passar, não corra o risco de ficar na prova oral, porque não se preparou adequadamente. Leve a sério a sua preparação em direitos humanos, tá? Como diria minha avó, quem não ouve conselho, ouve coitado, né? Então, parabéns aos que conseguiram agora, aos que estão se sentindo confiantes. Não tomem decisões antes do resultado, antes do espelho, só acaba quando termina. Quando sair o caderno de questões, nós vamos comentar, nós vamos ver gabarito, possibilidade de recurso, mas tem gente que já sabe que não deu, e aí já levanta a cabeça, descansa, levanta a cabeça e começa a pensar no próximo, né? Quem acha que deu, vamos seguir para a prova oral, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigada, agradeço muito o carinho, as mensagens de vocês, chorei muito ontem com essas mensagens, vocês me fizeram chorar, mas fico muito feliz de ter contribuído. Tá bom, pessoal? Beijo para vocês. Até breve.